Oi, amigas! Eu sou a Marina Pulizzi E eu sou a Isa Tille. e tá começando mais um episódio do podcast do Conexão de Escada, Diário de Escado, que é basicamente uma conversa entre amigas, só que gravada. E hoje, na nossa conversa entre amigas, a gente vai trazer um assuntinho aqui que tem tudo a ver com a gente. Ela me obrigou. Ô, Isa, o que você acha que mais conectou a gente? Foi o nosso amor pela arte? Então, tem gente que diz que foi nosso amor pela arte, tem gente que diz que foi também a nossa conexão com a natureza, tem gente que diz que foi a nossa escolha de homem, mas nós duas sabemos o que foi, que são as nossas noias. Nós somos muito noiadas com tudo, com tudo. É assim, delírios mentais, surtos coletivos. E aí chegou algum momento que a gente entendeu, a gente já era amigas, mas a gente entendeu que a nossa cabeça funcionava da mesma maneira. E eu acho que isso foi real, uma das coisas que mais conectou a gente. Eu até falei pra Isa esses dias, ela falou, ai, eu tô muito feliz que eu te conheci por causa disso, disso, disso. Eu nem lembro o que você falou. Ah, eu falo todo dia. E eu falei, e eu tô muito feliz por ter te achado, porque todas as minhas amigas são muito plenas. Elas não têm ansiedade, Tá não de têm sacanagem. noias. São todas plenas, ou seja, você é toda cagada. Igual eu. E aí eu virei pra Marina e falei, ai Marina, eu tô tão feliz de ter achado, porque eu achei a pata da minha choca, porque são duas patas choca. Pata-chocas. Juntas somos pata-chocas, A pata é a noiadas. choca, a paranoia. Mas enfim, a gente já tinha falado, né, quando veio a ideia de fazer o podcast, vamos expor as pessoas que somos. As nossas noias. Quando a gente fala agora, elas são tão absurdas, mas na hora elas são muito reais, né, Isa? Por exemplo, deixa eu contar um negócio pra vocês. Só um exemplo muito básico. A Marina, ela é muito doida. Ela virou essa semana, ela não deixou ninguém lavar o cabelo essa semana. No dia 17 De fevereiro. de fevereiro. Faz um ano que ela tá falando. Dia 17 de fevereiro, ninguém vai lavar o cabelo, porque é ano novo chinês. E aí eu fico pensando... Só que então, deu tudo errado. Que eu fui andar de canoa e voltei e, como eu entrei no mar, tive que lavar o cabelo. E aí, só depois de lavar o cabelo que eu lembrei que não podia lavar cabelo. Não foi falta de aviso, eu já mandei videozinhos a semana toda. Ano passado, a gente já tinha isso, a gente conseguiu. E lavamos. Não, a gente não lavou ano passado. Eu lavei, amiga. Não, lavou. Eu lembro que a gente deixou muito claro nesse dia que a gente não ia lavar, a gente não lavou. De qualquer forma, a Marina fez um rebuliço que ninguém no nosso condomínio lavou o cabelo. Tipo assim, a minha mãe falou, nossa, eu tive que passar o dia de cabelo preso porque a Marina disse que não podia lavar o cabelo. Tamanha noia. Mas quem me vendeu essa noia foi a galera do TikTok. A gente tem Com toda isso, né? certeza. A gente compra muita noia. Com toda Você certeza. quer vender uma noia? A gente tá comprando qualquer coisa. Mas a Marina, é sério, ela vive dessa forma. E o pior é que Ela vive dessa forma. não é? Eu também tenho paranoias de, tipo assim, é que de outro jeito. Você é mais supersticiosa do que eu acho. Com o que eu quero, eu acho. Com coisas fáceis. Se fosse muito complicado, eu ia preferir não acreditar. Exato. Por exemplo, quando sai coisa no tarô que ela não gosta, ela fala, eu não acredito. Uhum. Só que sai alguma coisa que ela... Rotei. Se sai alguma coisa que ela gosta, ela fala, decisão tomada. Não é? É isso aí. É ótimo ser assim, porque você consegue, de fato... Ela define tanto a vida dela que o que ela gosta das superstições, ela faz. O que ela não gosta, ela só, tipo assim, tira. Então, isso é até uma coisa que eu ia falar mais pra frente desse episódio, mas já que você tocou nesse assunto, Uhum. eu acho muito louco, porque na minha cabeça, realmente, existem duas personalidades muito opostas. Eu já vi uma cena sua, inclusive. Inclusive, na aula de teatro, eu fiz uma cena inspirada nisso. Quando eu penso numa coisa, sei lá, a longo prazo, eu sou muito positiva. É verdade. Se eu penso na minha vida, nos meus sonhos, eu sei que tudo vai dar certo. Mas se eu subir numa ponte, eu tenho certeza que ela vai cair. É muito absurdo isso, porque a Marina é exatamente a pessoa... A Marina é a pessoa mais positiva que... Sabe o negócio da lei da atração? Ela que, tipo, colocou isso um pouco mais na minha vida, e é bizarro como o negócio funciona, mas ela vive isso. Tipo, você não pode escutar algumas músicas, porque ela fala assim, não, isso aqui te atrai coisa ruim. Ela é realmente essa pessoa, literalmente. E ao mesmo tempo, às vezes a Marina não consegue, tipo... não posso subir nessa ponte porque isso pode cair. Uhum. Então, ela tem esses dois lados muito grandes que do nada, tipo, meu Deus, essa ponte vai cair, aí do nada é, tipo, no mesmo segundo, mas a minha vida é ótima, nananã, e aí veio o monstrinho, mas a ponte vai cair, mas eu tô ótima. Ela, tipo, essas duas coisas vivem gigantemente dentro de você, né? Então, É e bizarro. nem eu entendo.
Por isso que eu acho legal a gente falar, porque Aham. hoje em dia eu consigo dar risada disso, Uhum. instantaneamente, às vezes. Às vezes eu tenho uma noia muito absurda, passa 10 minutos eu tô dando risada. Inclusive, eu lembrei de você Será que é a mesma? Vamos falar 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Aquela situação de que você vai falar. no Perequeço. Não. O que você ia falar? Eu ia falar daquela paranoia que você não gosta. Que se fala, você tem medo de voltar a viver nela. Do ano passado. Tem essa também. Nossa, são tantas noias, calma. Uma de cada vez. Essa é muito boa. Quer contar essa? Vou contar muito rápido. A Marina, no passado, ela entrou numa noia de que todo... Calma aí, já sei. Você tá com medo de Não, voltar não, pra isso pra não. sempre, né? Vamos pesar o clima logo no começo pra gente deixar leve? Só pra Pesa. gente contextualizar Então nossas pesa. noias? Vamos. Vamos pesar bem o clima pra começar. Eu tive minha primeira crise de síndrome do Uhum. pânico com 8 anos de idade. Eu Foi tive a- com uns 10. Então. Pensando que você tem 2 anos a mais que eu, provavelmente foi no mesmo ano. Então. E isso, com certeza, eu acho que foi ali a base, né, Uhum. das nossas noias. Começou de um jeito muito sério. Sim. Mas eu acho que como a gente teve esse problema seríssimo muito cedo, a gente foi aprendendo a lidar e conviver com isso. É. Tem pessoas que têm a primeira crise na vida adulta e eu sinto que sabem lidar um pouco menos do que a gente, porque a gente consegue se distanciar, óbvio que não no momento, Sim. mas depois dá risada. E é isso. Quando eu era menor, era muito obscuro, era crise de pânico, Sim, ansiedade real. E hoje em dia, eu acho que eu passei muitos anos terapia, aprendendo a lidar Aham. com isso. E o que sobrou foram essas pequenas noiazinhas pontuais. Nossa, é que pra mim veio muito parecido com você. Tipo, é bom ver você falando, porque eu consigo enxergar o meu processo nisso também. E acho que é até legal falar sobre isso, tipo, até pra quem se sente da mesma forma, às vezes procurar ajuda, porque é o que você falou. Existia isso muito forte, você não sabia o que era, você foi procurar ajuda, você teve acompanhamento, você teve muito tempo pra digerir isso, pra entender. E pra mim foi a mesma coisa. Acho que as minhas questões e as suas, elas têm um começo muito parecido, que é o pânico, que é a ansiedade, e depois ela ela bifurca em coisas muito específicas, né? Pra mim veio de uma coisa que eu também não gosto muito de compartilhar, acho que ainda não chegou o momento, quem sabe um dia eu consiga falar sobre isso, mas depois de muito tempo de terapia, eu consigo entender da onde vem, eu consigo entender esse lugar, entender o que era exatamente, e consigo falar um pouco com as pessoas mais próximas. Ainda não consigo expor dessa forma, mas eu sinto que, tipo, começou da mesma forma, mas melhorou muito, e algumas coisas existem no meu dia a dia que não é mais igual antes, nem pra você, não é aquela coisa que te paralisa, mas ainda existe algumas coisas que a gente dá risada disso, porque, tipo, a gente já aprendeu a lidar com o pior da situação, né? E é até bom a gente falar isso, né? Se alguém tá passando por Aham. isso, tem saída. Sim. Eu não sei se tem cura, né? Eu acho que a gente sempre vai conviver um pouquinho com isso, É. mas é possível ser uma pessoa 100% feliz com A isso. gente tá usando a palavra noia aqui, tipo, dessas coisas, mas tem muitos nomes e cada um tem as suas coisas muito específicas, né? E eu acho que é importante você, de fato, olhar pra isso com um lado profissional, com alguém te ajudando, pesquisar, porque existem muitas formas que a nossa ansiedade, minha psicóloga falava muito isso, existem muitas formas que a sua ansiedade se manifesta. Às vezes é em pânico, às vezes enfim, tem muitas formas. Na comida. Isso, exatamente. Então, enfim, eu acho que não é nem pesar o clima, eu acho que é realmente uma informação. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão indo atrás de se cuidar, de entender sobre essas coisas. Não é mais tabu falar, eu vou fazer terapia. Ainda bem que você vai fazer terapia. Não entra nessa de, eu não preciso de terapia. Todo mundo seria importante porque a gente não entende isso aqui da gente, né? Então, é tão complexo, o ser humano é tão complexo que não faz sentido a gente se colocar nesse lugar de eu sou melhor e eu não preciso de terapia. Seria muito interessante se todo mundo fizesse pra vocês mesmos, pra, tipo, todo mundo se conhecer um pouco melhor, né? Principalmente se você tem alguma questão um pouco mais séria que tá te privando de viver coisas e, enfim, tirando um pouco, pelo menos que eu me sentia, tipo, tirando a minha liberdade de ser quem eu era, sabe? Sim, é isso. E hoje em dia a gente tem a capacidade de dar risada desses nossos problemas, nossas noias. Eu acho que agora a gente já pode citar algumas. Eu vou contar pra vocês a pior da Marina, gente, a pior. Ela entrou ano passado em uma noia de que todo mundo era a mesma pessoa. Mas é isso. Essas noias não surgem, vozes da minha cabeça. Eu vi na internet. Ah lá. Alguém falou isso em algum podcast que me vendeu essa noia. E eu acho que a pessoa que falou
Até falou de uma forma positiva, como se isso fosse lindo, todos somos um só. Mas isso me deixou apavorada. Não, ela ficou travada. Foi uma coisa tipo, todos nós somos a mesma pessoa. O mundo inteiro. Tipo, eu e o menininho que tá lá na China, de 7 anos, e um senhor que tá no Senegal agora, somos a mesma pessoa em espaço-tempo diferente. Ou seja, eu e a Marina somos a mesma E pessoa. você, que tá me vendo, me ouvindo, você sou eu. E não era uma coisa que ela falava, Isa, eu não consigo falar sobre isso porque eu não consigo dormir pensando em. Tipo, ela Me deu entrou nisso desespero. e dava desespero. E eu entendo. Mas era isso, era um desespero consciente que eu dava risada 5 minutos depois, mas aquilo estava me assombrando real. Antes de dormir, eu entrava nessa noia e me aprofundava e falava, gente, e se? Tipo, qual é a graça de eu ser a única pessoa nesse universo? Ou outra que você entrou é, tipo, se a gente morreu, isso aqui é só o pós-morte. Você não entrou numa dessa? Não, eu já entrei em momentos específicos, quando eu me senti invisível, eu achei, nossa, será que eu morri? Ah, ela tem essa também. As minhas são um pouco diferentes. Eu lembro, tipo, a minha grande questão psicológica, enfim, assim, começou, eu lembro exatamente, eu tinha uns 9 anos, e uma amiga minha falou assim pra mim, sabe, eu lembro, nossa, olha que doido, eu lembro até onde eu tava. A gente tava, tipo, na biblioteca da escola, e ela falou assim, sabia que se você tá sonhando que você tá caindo, e aí sabe quando você tem aquele susto, que você acorda? Aí ela falou assim, sabia que se você não acorda, você morre? E a partir dali eu fiquei com medo de dormir. Porque era tipo, nossa, então eu não posso. Se eu dormir e sonhar que eu tô caindo e não acordar sem querer. Isso desencadeou o seu pânico. O meu pânico, porque daí eu fiquei com muito medo de dormir. Isso assim, criança, não é nada racional. Óbvio que não é racional. Mas isso formou muito da pessoa que eu era depois disso, e adolescência, e várias questões, enfim. Mas é muito doido, tipo, eu ficava com medo de dormir porque era completamente incontrolável. Você sonha, o que você vai sonhar ou não, você não tem como controlar. Uhum. Então eu tinha medo de dormir, sonhar com isso, não acordar e morrer. Então eu ficava o quê? Eu ficava acordada, tipo, eu ficava até o meu limite. Isso com 9, 10 anos é muito prejudicial pra saúde da criança, de tipo, tá ali, minha mãe também não sabia muito como ajudar, porque não sabia se era medo de criança, E sabe uma coisa soubesse assim? que a gente fez uma conta muito errada. Você teve com 10 anos, eu tive com 8, e eu sou mais velha que você. Então... então você teve uns 4 anos depois de mim. Bom que somos artistas e não temos que trabalhar com números. É isso. Eu sempre uso isso porque pra mim não sei fazer conta. Mas eu também tinha muito problema pra dormir, sabia? Eu lembro também da minha primeira crise. Não, olha só, que loucura. Eu já era uma pessoa meio apavorada já. Qualquer coisinha que me falava, eu acreditava ao pé da letra. Iguais, Sei lá, iguais, a professora falava... Ai, podem soltar uma bomba atômica. Eu pronto, não dormia, esperando a bomba atômica. Eu não sei como você explodir. conseguiu morar na Califórnia sabendo que poderia ter o Big One, o terremoto Big One, porque o meu maior medo de quando eu tava na Califórnia era, a partir do momento que eu pisar lá, o Big One vai acontecer. E lá teve terremoto, depois desencadeou essa noia que eu não tinha, mas desencadeou. Também tem um negócio aqui de Angra dos Reis, aqui perto, que tem a mais uma usina que eu não nuclear. Aí falavam, olha, sabia que se aquilo estourar, em 4 minutinhos chega aqui. Mentira. Aí pronto, eu não dormia. Eu não sei nem se é real essa informação, Agora não vou passar pra frente. Então, e esse é o problema, porque quando isso, a você gente tá fica com se as vendendo noias, noia, você, tá? você não vai nem atrás de entender a realidade, porque Então, você fica tão E quando a ansioso. gente é criança ainda, a gente não consegue também medir a realidade. E aí eu me apavorava muito com tudo. E aí um dia eu tava na escola, no meio da sala de aula, aleatoriamente, eu juro, eu tava fazendo assim com a cadeira, eu senti que o meu peito, o meu coração pegou na carteira e eu ouvi um cleque. Pronto, quebrou o coração. Mano, desloquei meu coração, morri. Me deu uma tontura instantânea. Eu já levantei, professora, eu tô tonta. E aí ela não sabia o que era, já pegou meu lápis, tava na minha mão, largou. Quando eu vi, eu tava na secretaria, assim, deitada, assim. Só porque eu vi um clock. E assim, aí desencadeou aquela crise. Eu não sei, eu vou descrever fisiologicamente o que eu sentia. Uma pressão subindo, você já teve isso? Tipo, quando você tem medo e você sente a perna meio bamba. Eu não sei, eu sentia uma pressão vindo assim na minha cabeça, um desespero. Nossa, amiga, é diferente. Eu sinto uma outra coisa, mas talvez... Loucura. Como que é? Eu sinto, tipo, por exemplo, se eu tô dentro do elevador até hoje, escuto um barulhão, faz tipo alguma coisa assim, eu sinto, meu coração acelera instantaneamente e sobe um negócio, tipo, da perna e faz... Sei lá. E aí, 2 minutos depois, dá uma tremedeira na perna. Eu acho que eu sinto isso também. Do meu, sim. Eu acho que essa é a forma que se manifesta em mim hoje em dia. Mas quando era um pânico, aquele desesperador, era assim. Enfim, essa foi a minha primeira crise. E eu tinha medo de dormir, porque eu achava que meu coração ia parar. Amiga,
Nós somos a mesma pessoa. Eu vivia com a mão aqui, ó, no meu pulso. Pra eu ouvir o meu Pra coração. saber quanto que tá. Pra eu ter se tá- certeza que ele estava Mano, batendo. mano. E se eu pegava e não sentia nenhum batimento, eu me desesperava. Eu falei, morri. Ou seja, Que me dava loucura. conta que eu tinha morrido. Mas que droga que foi assim, porque isso formou muito da pessoa que você é hoje, o que eu amo a pessoa que você é e eu amo a pessoa que eu sou também, mas tô falando Muitas limitações, né? Querendo ou não. limitações que depois de muito tempo, só que a gente foi, enfim, entender e passar por cima delas, mas é muito doido isso, porque como criança você não tem discernimento nenhum, e pensar que isso começou na infância, aquele comecinho de adolescência, pré-adolescência, né? É muito doido pensar, tipo, o que tava acontecendo naquela época pra gente tá se sentindo dessa forma, né? Não, e deixando claro que a gente tá dando risada agora, mas na época Não, era óbvio. péssimo, era obscuro, era Claro. tenebroso. E pior do que só na época ser tenebroso isso formou muito da nossa personalidade, acredito eu. Hoje em dia é outra coisa, tanto que a gente tá fazendo isso aqui, né? Falando disso, tipo, dessa forma e dando risada. Mas deve ter muita gente que tem coisas assim também, que se sente dessa forma. Eu lembro que quando era muito criança, tipo, um dia como hoje, a gente tá com a janela aqui, pra quem não tá assistindo, a gente tá com a janela e tá bem nublado, né? Você tá vendo, tipo, tá escuro, tá carregado. Eu lembro que eu era criança, assim, 10, 11 anos, na sala de aula sentada, eu olhava pra fora, eu tinha muito medo de chuva. Um dia como hoje, eu estaria tremendo de medo, porque o meu medo é que nossa, até fica até, você ouviu? Ofegante, menina. Tipo, o meu medo era que ia chover muito onde minha mãe tava, ou meu pai, e a enchente, eles iam ficar numa enchente, e eu morrer na enchente, e eu não saberia nem onde eles estão. Tipo, você sabe uma coisa que é completamente irracional? Sabe uma coisa que eu acho que afetou muito a nossa geração? Hum. A Salete Quem da é essa novela. A A Bruna, Bruna Marquezine. Marquezine. Não, pra mim foi o Linha Direta, amiga. Também, O também. Linha Direta. Mas eu lembro que ela tinha aquele desespero na sala de aula, ela sentia que alguma coisa aconteceu com a mãe. Nossa, eu não Lembra lembro isso? disso. Não Você lembro. contou essa história, me remeteu a ela, Sério? porque eu lembro que eu também. Eu Desesperadinha. lembro que aparecia um anjo pra ela, eu lembro que eu morria de medo daquele anjo. Nossa, graças a Deus eu não tenho essa referência, porque se eu tivesse, Nossa, provavelmente me ia ser marcou, pior. me traumatizou. Mas é muito ruim isso, porque é o que eu falei, isso formou muito, tipo, da pessoa que eu sou hoje. E é muito. Nossa, o Rui tava vendo um negócio um dia, o Rui, meu namorado, ele tava falando sobre. Ele viu um vídeo falando assim: se você não tem medos reais, você cria os próprios medos. E eu acho que isso faz muito sentido. Talvez, por exemplo, eu não sei da sua infância, mas eu fui uma criança muito cuidada. Tipo, cuidada talvez até demais, sabe? Não que a minha família tenha culpa, não é isso, mas eu sempre tive muita atenção, muito carinho, pais muito presentes, família muito presente. E aí, talvez, o meu corpo tava ali achando. Talvez até hoje, na verdade, coisas que eu tenho medo hoje. Se você às vezes não tem um medo real, seu corpo não tá olhando pro medo real, você cria os próprios medos de onde eles não existem, da onde, tipo, onde tá a minha falta de controle? Porque o medo basicamente quero ter controle. Eu quero ter controle pra que eu não tenha que sentir coisas, que eu não tenha que passar por coisas. Acho que é basicamente isso, né, pelo que a gente 100%. entende. Inclusive, acho que o meu medo de avião vem muito disso. Eu tenho que sentar ali e confiar. Exatamente. Por isso que, olha só, que ilusão de controle. Eu tenho que sentar na janela pra eu ficar olhando. Como se eu pudesse fazer alguma coisa se eu visse alguma coisa acontecendo, Não, né? Tipo, tá pegando fogo. Não vai pegar, mas você tá pegando fogo. Cadê a madeira? Parece. Você- Ai, meu Deus. Aqui, amiga, acho que isso aqui é madeira. Obrigada. Mas parece que depende de mim. Que eu tenho que estar atenta. Exato. E a gente fica na situação de eu preciso estar hiper vigilante sobre absolutamente tudo na minha vida, sobre as pessoas da minha vida, e isso acaba virando um problema. De novo, isso é muito melhor hoje, mas acho que é a forma que a gente já conversou bastante sobre isso, por isso que tô falando de nós duas nesse sentido. Mas é muito da forma que a gente cresceu e foi construindo as relações em volta da gente, foi construindo até no trabalho, coisas assim. E vou falar pra você que a coisa que mais me salvou eu acho que nada salva ninguém, acho que são construções, né? Mas o que mais me ajudou na minha vida, além da terapia, foi o teatro. Não tem como. Porque no teatro eu sempre sentia que eu tava, tipo,
vivendo uma outra coisa ali e que as minhas coisas não podiam ultrapassar. Depois eu entendi melhor, profissionalmente, entendi melhor que não tem nada a ver, que você carrega a bagagem do personagem, o personagem carrega a sua. Você é um encontro das duas coisas e você conta uma história, né? Mas na época, o brincar de ser um personagem não me dava espaço pra ficar pensando nisso. E aí, tanto que. Nossa, eu tava falando sobre isso essa semana, que eu quis. Eu falava, eu quero ser atriz e também quero dar aula, eu quero ser professora de teatro porque eu quero muito ajudar as pessoas da mesma forma que o teatro me ajudou. Eu quero poder ajudar as pessoas com o teatro da forma que o teatro me ajudou, sabe? Então, eu tinha essa válvula de escape. Por que eu tô falando disso? Eu não sei. Mas é Eu bom não você lembro. falar, não importa porque. Não, acho que era tipo a válvula de escape que eu achei, sabe? De alguma Uhum. coisa assim, mas de qualquer forma, acho que isso construiu muito das pessoas que a gente foi na adolescência e na vida adulta também, enfim. E acho que agora, eu acho que nos meus últimos 7, 8 anos, comecei a de fato lutar muito pra não estar confortável e sair disso. Tipo, eu não quero mais que isso faça parte de mim, o que eu preciso fazer. E é o que você falou, não é que vai parar de fazer parte. Só vai fazendo parte do seu dia a dia e você aprende a controlar Não isso de uma deixando forma te melhor. paralisar, né? Eu também, Exatamente. nesses últimos tempos, eu coloquei como um desafio pra mim fazer mais coisas que eu tenho medo também, porque antes era Aham. isso. Ai, eu tenho um pequeno risco, não vou. Já não vou, ai, pra que passar por isso? Pra que se Agora, arriscar? Nananana. também eu tô tentando me desafiar mais. Isso que você falou sobre ser hipervigilante, eu me identifico 100%. Eu tô num ambiente sempre assim, ó, prestando atenção em tudo. Aham. Uhum. Principalmente em ambientes hostis, que eu não me sinta tão confortável, como, sei lá, um show. Onde você não tem controle de absolutamente nada, né? Sei lá, num ambiente com uma multidão, que não é um lugar que eu me sinta super confortável. Eu tô Aham. sempre assim, ó. Será que tá rolando uma briga? Será que tem alguém me olhando? Eu tô 100%. E às vezes eu deixo de viver aquele momento, né? Claro, Aquilo. claro. Mas eu dei uma super melhorada também. Não, é tão engraçado que a Marina, às vezes eu vou falar alguma coisa, tipo, a gente tá super. Assim, eu vou contar que. Nossa, Má, você não sabe, comprei um creme, sei lá. Só que eu sou muito, tipo, histriônica, assim, eu falo com o olho, com a mão, tudo. Aí eu falo, nossa, Má, você não sabe. Ela responde, "Ah, o quê? Toda vez é assim, né? Eu falo, não, calma, eu só comprei um creme. Ai, tá, que susto. É sempre Mas tem assim. muito trauma, sabia? Sem querer pesar o clima de novo. Pode Mas pesar, tá não, tudo bem. mas é um super trauma pra mim também alguém pegar o celular e fazer. Porque já tive notícias horríveis que vieram Aham. através disso. E eu vi como isso virou um trauma pra mim. Ah, Com de o tipo. celular. Se você falar do nada, mas se você falar. Eu já falo, quem morreu? É verdade, você faz isso mesmo. É um trauma. Que foi? Assim, E fala muito logo, forte, já né? fala logo. Nossa, Eu é tenho esse verdade. trauma. É verdade. E é muito doido, porque você, com situações reais de medo e de problema, você lida super bem. Sabia? Eu tento. Eu não Nossa, sei se eu lido. é uma calma. Não, uma semana atrás a gente viveu algo, tipo, que a Marina poderia ter ficado realmente super nervosa. Meu, ela me mandou uma mensagem, tipo, oi, Isa, ó, isso aqui aconteceu, tá tudo bem, é isso aqui, é isso aqui. Eu falei, caramba, eu estaria desesperada. Eu já teria ligado pra você antes da coisa acontecer. Tipo, com a situação real, você lida extremamente bem. Extremamente bem. Eu sinto que se tem alguém numa situação mais vulnerável que eu consigo. Eu não sei explicar, igual no elevador. Eu também tenho pavor, mas quando eu tô com você. Que eu tenho mais pavor? Quando alguém tem um pouco mais de medo ou tá numa situação pior, aí eu sinto que automaticamente vem essa necessidade de eu ser Cuidar forte e ali. de ser a pessoa que vai Eu acho que eu tenho amparar, isso. né? Caramba! Eu tenho a minha maior paranoia. Não é nem paranoia, gente. É medo real. É medo, pânico. Eu tenho muito medo de elevador. Tipo, a vida inteira isso me acompanha. E sempre morei em prédio. O que era um problema muito grande, que me paralisava. Tipo, eu não pegava o Essas elevador. perninhas torneadas Feira. tem motivo. Aham. Bumbum na nuca? Por quê? 12 Conta. andares, ida e volta toda. Tipo assim, no meu prédio onde eu morava, todo dia. Sobe e desce, sobe e desce. Ah, mas e se você for 3 vezes pra casa? Porque às vezes você entra em casa, faz uma coisa, tem que voltar. Nananã. Eu tentava fazer o máximo possível pra voltar, ir pra casa. Tipo, sair de casa uma vez, voltar uma vez. Mas às vezes acontecia 3 vezes. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Normal. Mas, depois, quando eu fui morar em Nova York, agora, né, tipo, pouco tempo atrás, 2022, eu peguei um apartamento que tinha 21 andares. O meu apartamento era no andar 21. Foi muito difícil, porque pra mim, o meu medo não é entrar necessariamente no elevador. O meu medo é saber o que tem. Se eu ficar presa, quem eu chamo?
Tipo, no meu prédio tem porteiro, eu conseguia resolver isso melhor. Então, por exemplo, hoje em dia eu ando de elevador. Não gosto, mas eu ando. Eu sei que eu vou chamar o porteiro, ele vai aparecer, tipo, beleza. Em Nova York, que não tinha porteiro no meu prédio, 21 andares. Tipo, eu morava com uma pessoa, mas assim, quem eu ia chamar? Eu não conhecia ninguém do prédio, era um condomínio gigantesco, tinha mais de 1.000 apartamentos. O que eu fazia? Então eu tinha tanto medo, que eu subia e descia 21 andares por dia, com mochila, com casaco. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Enfim, não é bom, mas... E aí você pergunta, você já ficou presa? Meu, eu nunca tive, tipo, o trauma de ficar presa. Já fiquei, mas não foi disso. Eu sempre tive medo do que eu não posso controlar, que nem o elevador. Eu estou dentro do negócio, eu só não sei quem tá do lado de fora. Se acontecer de ficar presa, ai, nossa. E, tipo, muitas pessoas... Não sei se você teve essa... Eu sinto que eu falo mais que você no podcast. Pode falar, tô escutando. É um papo Tô me de sentindo meio amigas. mal. Pode falar. Tá. Não, porque às Enquanto vezes você eu vou... fala, eu vou conferir só se tá gravando. Porque Tá. imagina a gente perder Então eu vou esse ouro. contar. Eu não sei se você tem isso, Má, de tipo, tipo, pessoas em volta de você usando isso como, tipo, nossa, que puta frescura. Nossa, caramba, olha isso. Por isso que eu falei que a gente se encontrou nessa vida, porque ninguém entendia, só quem realmente passa por isso que entende. Porque olha pra isso e fala, tipo, nossa, olha Não, minhas olha amigas ela. não tinham a menor paciência comigo. Minha família também não. E também, por um lado, é bom, porque querendo ou não, também a gente vendo de fora, eu acho que a gente até vai melhorando, porque às vezes eu vejo que você tem umas noias que eu penso, eu super teria essa noia. Mas eu vendo de fora, eu sei que não tem nada a ver. Só que eu acho que às vezes tem uma forma de acolher isso que não é com, tipo, Brigando, banalizando. né? Tipo, é meio assim, ó, eu vou validar porque é um sentimento real, mas vamos olhar pra realidade? Se o elevador parar, você vai chamar aqui. Se o porteiro não for, o bombeiro vem, entendeu? Tipo, eu acho que tem uma forma de olhar pra isso que é como a gente lida com a questão uma da outra. Não, eu já fui, nossa, sabe? muito tratada assim, tipo, ai, para de frescura, ai, que chata. Ai, Marina, que saco. E é sempre assim, tipo, a Isabela é assim mesmo, né? É, Desse jeito, a você sabe como ela galera é, não né? tem paciência Não com a tem. gente, com as nossas noias. E aí, tipo, banalizando, invalidando. Eu me sentia cada vez pior comigo. Eu falava, meu, mas, tipo, é completamente incontrolável isso pra mim. E esse negócio do elevador, cada vez que eu falava, eu tenho medo. Tipo, eu vinha pessoas próximas a mim falando, nossa, é só chamar o porteiro. Vocês não estão entendendo que o meu pânico é tão grande que se eu estiver sozinha lá dentro, eu não vou conseguir chamar o porteiro porque eu paraliso. Tipo, realmente, você já viu. A gente ficou uma vez, parou por 10 segundos? 8, talvez? Não, e agora não aconteceu nada, mas só do elevador tá encapado, sei lá como chama, quando tem obra, Eu já entro né? assim, ó. Eu já falo, eu Eu já preciso tive segurar que sua mão. subir. Hoje a gente subiu junto. De mão dada. Não, do nada. Ela corou. A gente só entrou no elevador. Ela viu que ele tava É encapado, sem o espelho pra dar profundidade, sei lá. Ela já entrou, já foi ficando vermelha. Só fez assim, ó. Me Pegou dá a minha mão. mão. Até abrir a porta. Não pode soltar. E abriu a porta, filha. Ela foi lá e se Sai salvou. correndo. Se o elevador caísse, eu fiquei pra trás. Abriu, eu tava na frente, mas na hora que abriu, ela já... Vrups. Mas é pânico. E se eu for pensar no meu, tipo, no meu raciocínio, aquele momento foi, eu vi um negócio, eu entrei e ainda falei, Marina, você tem bateria no celular? Porque eu tinha 1%. Então, na minha cabeça, eu tenho que estar preparada. Olha que isso. Tipo, tem que estar preparada pra entrar no elevador. Não, mas eu também. Eu acho que a galera nem pensa nisso, né? É uma situação totalmente corriqueira no dia. Mas toda vez que eu entro no elevador, eu analiso a minha situação. Eu tenho água. Eu tenho água. Eu tenho recursos, né? eu Tipo, falei uma ainda. comidinha. Eu tinha 2 bananinhas do Tachão, uma pra mim, uma pra você. Então eu falei, qualquer coisa a gente tá bem aqui. E tinha uma garrafa de água de 1 litro pra gente. Tava tudo bem. Hoje mais cedo eu subi com uma marmita e água. Então eu pensei, nossa, se acontecer alguma coisa, eu tô tranquila. Mas é muito ruim isso. Porque tava tudo absolutamente bem, não tinha nenhuma coisa acontecendo. Mas na minha cabeça, tá chovendo. Então pode acabar a luz. Tá muito calor, então eu vou ficar claustrofóbica. Aquele negócio cinza tá ali. Então eu falei, meu, isso aqui não pode parar, não pode parar. E eu também não vou subir de escada, porque a Marina tá comigo. Então, tipo, eu confiei que você ia cuidar de mim. Porque sozinha eu não subiria. Eu teria vindo de escada, com toda Mas que certeza. bom que você subiu. Porque eu tava com Vencendo você. seus medos. E é isso, eu acho que é meio isso. Quando eu fiz a terapia, muitos anos sobre isso, é terapia de exposição. Você se expõe ao que te dá medo e assim, só assim você consegue de fato melhorar, sabe? Quando é medos completamente irracionais, né? Com outras coisas, com traumas aí é diferente, o tratamento é outro, eu acredito. Mas falando então em medos irracionais, vamos pras noias absurdas? Quando a gente começou a falar que eu pensei numa noia e você pensou nessa, sabe do que eu lembrei? Eu vou contar. Do Perequê? A gente estava no Perequiaçu, na praia, tava finalizando um surf camp. Eu tava junto com o Thales ali, colocando as pranchas no carro. E a Isa e o Rui estavam na calçada, assim, a, sei lá, 3 metros de distância de mim.
Nisso, eu vi que chegou um homem, ele parecia estar um pouco alterado, não sei, um pouco agressivo. Parecia um pouco bêbado, talvez, não sei dizer. Então, eu também não sei dizer. Ele tava alterado. Ele não tava, tipo, em sua consciência. E como que foi? Ele olhou pro Rui e perguntou se ele era o Rui? Ele olhou pra ele e falou assim: você é o treinador de corrida? Você que é o treinador de Assim? corrida de Taubaté? Isso! Ele falou isso. Aí eu tava analisando, assim, óbvio, quando ele foi vindo, eu já fui olhando, ele se aproximando lá de longe, chegou no Rui, ele virou pra ele e falou: você que é o treinador de corrida de Taubaté? O Rui sou. Aí o que ele falou? Não lembro. Aí eu acho que, não sei, talvez ele tenha só saído andando, mas assim, com uma atitude muito Foi assim. embora, né? Ele foi embora, acho que foi isso. Eu não O que me sei. deu mais paranoia ainda, porque Não, ele perguntou então. isso e foi embora. Ele perguntou isso e saiu andando. Na hora que ele falou isso, eu falei: gente, vem! Alguém mandou matar o... Calma. Aí eu falei, mano, na minha cabeça, ele tá conferindo se é ele mesmo pra não matar a pessoa errada. Aí naquela hora já me deu desespero. Aí todo mundo lerdeando pra guardar a prancha. Pra isso eu falei, gente, vocês não estão entendendo a gravidade da situação. A gente tem que vazar daqui agora. E sabe qual que é o melhor? Na hora que eu exponho isso, é essa que vem e fala: eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Só que ela ainda fala mais. Eu acho que eu falo menos. Tipo, você eu não acho que tem você medo tem um de pouco expor. mais medo do julgamento. É. Eu já sei que eu vou ser julgada, porque eu tô acostumada, eu vou e falo. Só que é isso, foi uma noia tão absurda que na hora me bateu o desespero, o pânico. A gente precisa ir embora, a gente precisa ir embora. Mas passou 5 minutos, me deu um ataque de riso do que eu tinha acabado de fazer. Tipo, que coisa. Mano, mas nada a ver. O moço conhecia o Rui. Não, eu nem Provavelmente sei. de tal. Tipo, porque ele realmente é o treinador de corrida e tal. E tem um Instagram que é exposto. Tipo, ele está lá no Instagram dele. Então, qualquer pessoa que já viu aqui no Instagram ou que mora aqui na cidade e sabe da existência dele, falou: nossa, isso acontece muitas vezes. Só que talvez por cara tá com uma outra atitude, a gente já, tipo, meu Deus, entra no carro, vamos embora. Não, e agora. eu tinha certeza daquilo. Eu falei, vamos sair daqui agora, gente. É Nossa, isso. E quantas vezes isso já aconteceu? De, tipo, umas coisas absurdas. E a gente, quando alguém pensa, fala, meu Deus, eu pensei a mesma Eu coisa. tô tentando lembrar, são tantas. Eu também, tô pensando a mesma coisa aqui. Que mais de noias absurdas? Não é noia absurda, mas a gente tem também as nossas noinhas. Nossas superstições. Não, eu vivo por isso. Não, um dia eu tava contando, a Isa falou: "Ah, mentira, vamos contar uma delas." Não, você vai fazer isso? Da viagem? Eu Tá falei, bom, tá bom. Isa, eu sempre no carro, quando Calma, eu estou viajando. calma. Teve um dia que a gente tava sentada conversando. Mano, era uma conversa normal, sei lá, a gente tava assistindo alguma coisa, e assistindo, nananã, conversando, e aí foi entrando nesse assunto, e a gente foi descobrindo, e foi, tipo, expondo essas coisas, não sei porquê. E aí ela veio com essa, que é, tipo, provavelmente o meu maior, tipo, a coisa maior que eu faço todas as vezes. Que Você vai é. contar? Você conta, Eu nem sei se é mesmo, porque a gente tem tantos, cada hora a gente pensa um. Mas é sempre colocar o pé direito um pouquinho na frente. Ó, vou ensinar pra vocês Mano, viajarem em entrem segurança. Não entrem nessa. A gente estaremos sentadas, né, dentro do carro. É que basicamente a gente entra em todos os lugares com o pé direito. Tipo assim, vai Sim. entrar. Mas isso muitas pessoas têm. Tipo, vou entrar nessa casa, eu entro com o pé direito. Ou vou, tipo, entrar nesse elevador, vou entrar com o pé direito. Meio que uma coisa de dar sorte, sei lá. Eu conheço muitas pessoas que falam sobre isso. Agora, essa do carro pra viajar em segurança. Então, é aí absurda. como no carro a gente não consegue andar, não consegue dar um passo, o segredo é estar sempre com o pé direito um pouquinho à frente. E aí é viajar com o pé direito um pouquinho à frente. Sempre. Se eu percebo que o meu pé esquerdo foi um pouquinho, eu já mudo. Ah, não, ufa, tô segura agora, tô com o pé direito à Eu frente. acredito que você acabou de expor isso. Porque é um Mas por papo de tudo que eu amigas, lembrar. só que gravado. Caraca, é verdade. Eu não queria contar isso, mas que bom que a Marina contou. Então, é isso. A gente Que percebeu mais? que a gente faz a mesma coisa em algum momento. Ah, eu também tenho coisas com toque, que eu preciso tocar. A gente também, é verdade. Mas isso também... O Thales, uma vez... Nossa, eu tava conhecendo vocês ainda. E a gente tava, tipo, a gente foi em um restaurante, alguma coisa assim. Aí o Thales tava andando comigo na frente, você tava um pouco mais pra trás. Aí o Thales virou pra mim e falou assim, quer ver? Eu vou encostar aqui, ela vai encostar depois. Aí ele só encostou alguma coisa assim. Quando você passou, você fez o mesmo movimento que... Aí, se me der um negócio, eu tenho que encostar em tudo que me parece assim, ó. Mas é isso, amiga. Tem muitas questões isso. É a forma que seu corpo tá tentando achar pra controlar o incontrolável. E sabe o que me ajudou muito?
Aquilo, vou falar sobre montanhismo, mas é verdade. Ano passado, eu fui quase obrigada a subir montanha, porque, enfim, uns amigos iam, todo mundo ia, não sei o quê, vamos subir montanha. E eu nunca subi montanha. Eu nunca fiz trilha, não era uma coisa que eu gostava. E eu fui simplesmente a minha primeira montanha que eu subi foi o Pico dos Marins, que é tipo o sexto maior do estado de São Paulo, assim, um bagulho Não, muito isso aí louco. também é loucura. Isso Não, aí foi também loucura. não, Foi loucura, mas também eu não tava. recomendamos, Não, é calma. zero, é zero. É que eu fui com. Tinha 2 guias lá, tinha, o Rui tava lá, que ele já tinha ido, uma galera que já tinha ido. Enfim, eu fui em segurança. E outra, tipo assim, eu sou muito pequeno e peso muito pouco. Então, todos os momentos que eu precisava de ajuda, Era só alguém só alguém fez assim, pegar ó. e... Uhum. Entendeu? Tipo, fez assim, então eu fui. Enfim, de qualquer forma, o que me deu de pânico naquele lugar, Marina? Por quê? O que eu pensava? Eu estava no meio do nada. Aquilo não foi pra mim, não foi um treinamento físico, foi um treinamento absolutamente mental. Porque vinha o pânico, eu estava no meio da montanha, sem absolutamente nenhum recurso de tipo, se eu passar mal aqui, quem que vem buscar? Tipo, tem que chamar o águia? Como que vai chamar o águia? Entendeu? Tipo, eu paguei seguro, Uhum. mas mesmo assim, sabe, isso eu entrava em umas coisas que é o incontrolável. O que que é controlável? Eu estou aqui, segura, não está nada acontecendo. Tipo, eu só estou. É só pânico. Eu estou andando, caminhando, igual eu estava caminhando 10 minutos atrás, rindo feliz. Aqui eu continuo caminhando há 10 minutos. Mas, do nada veio o pensamento. E você tem que controlar, porque você está no meio do nada e você precisa sobreviver naquele lugar e voltar. Então, o que mais me ajudou, e várias vezes depois disso a gente subiu, a gente foi em outros lugares, outras trilhas, e pra mim foi absurdamente importante. Eu acho que não teve nada que de fato me fez entrar em contato. E sabe, tipo, é, no mato, você não tem onde se apegar. Você não vai ficar vendo Instagram, sabe? Você não vai ficar Uhum. rolando o feed quando tá Se ansioso. Não, distraindo. você tem que atravessar o medo, você tem que atravessar as coisas, enfim. Eu tenho. Acho que esse é o meu maior objetivo, assim, dos últimos 3 anos. Tentar atravessar os medos que eu tenho. Não, Inclusive, mas é muito louco, porque você sentiu esse pânico, mas você adorou e você quer mais e mais. foi o melhor dia, mas por quê? Porque eu olhei e falei, olha só como era irracional. E era um medo irracional, eu entendi onde ele estava, atravessei ele e fui e fiz e passei por isso, Será que entendeu? era tão irracional nesse caso? De Nesse você caso, subir uma talvez não. montanha? Não, foi Por bizarro, isso foi que bizarro. esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu prefiro não me expor. Aham. Eu Não, é assumo que eu tenho perigoso, medo. é. Altura é uma coisa assim que eu não sinto que eu preciso enfrentar, porque eu acho que não me Aham. impede de viver coisas que eu quero viver. Mas, amiga, todo mundo ali tinha medo. Tipo, eu super Uhum. entendo e eu concordo com você, mas eu acho que a minha fase do ano passado, assim, eu cheguei num lugar tão extremo que eu falei, eu vou me colocar em todas as situações possíveis. Fui surfar Não, em e era uma lugares coisa que eu que tinha você tinha medo. vontade de É, viver, de se exatamente. conectar mais com a natureza. Sim. É isso, você fazer o que. Não deixar o medo te Te paralisar paralisar. de coisas que Isso. você tem vontade, mas ao mesmo tempo também se respeitar. Isso. Se são coisas que você, eu preciso fazer, eu quero. Se não, tudo bem também. Nem, a gente não precisa enfrentar tudo, né, Concordo, que 100%. existe. E tem momentos, às vezes que nem no surf, tem dias que eu falo, hoje é impossível. O mar tá aqui, ó, no tornozelo, eu falo, hoje pra mim é impossível, eu estou com muito medo. E é o que você falou, respeita esse momento. Mas Uhum. amanhã pode estar meio metro, um pouco mais, e você tá se sentindo um pouco melhor. Então, hoje eu vou. Tipo, e vai, se desafia. É tão bom se conhecer, entender os seus gatilhos, os seus momentos, pra você realmente, o momento que você precisar enfrentar alguma coisa não, hoje não. Hoje não dá. Hoje talvez eu Uhum. queira saber os momentos de agora é ok enfrentar, ou às vezes, tipo, vou enfrentar e só vai me dar mais trauma, só vai gerar mais pânico, porque você não tava preparado pra isso, sabe? Não, e também é bom falar pra galera respeitar, né? O amiguinho que falou Não é? não, porque também não tem nada pior. Você tá ali, não quer fazer alguma Com coisa e fica a certeza. galera, vai, vamos, não precisa ter medo, Não bora, tem isso, bora. com Tem que certeza. respeitar, porque realmente tem coisas que são irracionais, tem perigos reais, mas também tem muita coisa irracional, mas que não vai adiantar você ficar puxando a pessoa ali, insistindo, porque E que gera mais trauma ainda, sim, né? piora, só Tipo, piora a situação. com certeza. Tô tentando pensar se tinha mais alguma coisa absurda. Tem muitas. Não, tem Tem muitas. Eu muitas. tive também o da cabana agora no fim de ano. Nossa, eu fui fazer uma viagem romântica com o Thales numa cabana linda, no meio da natureza. O sonho de qualquer um. Mas eu só pensava que, mano, eu iria estar exposta numa cabana, no meio do E nem uma cabana, nada. tipo uma barraca. Não Era é um uma lindo lugar, era cabaninha, tipo um um chalé chalé, lindo, de isso. vidro, nananã. Mas eu entendo, a paranoia era.
vou... São tantas coisas que poderiam acontecer. Bicho, pessoa, Podia ser um assalto. serial killer. Não, você já Podia fez o pior. baixar um ET ali. Imagina. Ali é um lugar muito propício para os alienígenas. Se eles me abduzirem, ninguém não ia nem ver. Mas eu fiquei tão feliz que você foi, porque ela tava Então. realmente com muito medo. E ela foi mesmo assim, não deu Então, tudo certo. esse foi o tipo de coisa que eu tava muito noiada, mas que eu conscientemente Isso. falei, vou enfrentar porque eu estou um pouquinho louca. Também acho que o ET não vai me escolher. Tanta gente viaja, faz Isso, essas exatamente. coisas. A diferença de o medo que me paralisa e o medo que eu vou enfrentar, certo? Tipo, e pode ser um medo real, não acho que seja um medo tão irracional, não. É um lugar no meio do nada, que você não conhece, que você está fora da sua zona de conforto e da sua zona de controle, e você se expôs a isso, o que é muito legal. A Marina tem se exposto a muitos medos ultimamente. Ah, inclusive, sabe uma outra noia? Eu ia Vou contar expor várias, agora. mas eu não vou expor. Não, eu tava até pra te contar em off isso. Que eu tô fazendo aula de canto e a gente tem que escolher uma música pra ficar ali na música um tempo. E aí tem várias músicas legais que eu queria escolher, mas as letras não são tão legais. Aí eu tô com medo de atrair pra minha vida. Porque eu vou ficar tanto tempo ali falando aquilo. Ai, você me traiu, você é isso. A gente tem até você um fez- vídeo disso na página do Conexão de Escada, que é a minha amiga das noias. E aí é baseado livremente na Marina. Que ela mesma se baseou nela. E aí tem uma parte que é uma menina escutando uma música que fala You betray me. Da Olivia Rodrigo. Eu sou Isso. louca pra cantar Olivia Rodrigo, mas eu ainda tô insegura. Porque as letras são tristes, as letras são falam Sofrência. de coisa ruim, ela acha que vai trair isso pra vida dela. Não vai, amiga. A expressão artística tá tudo bem. Será Com que toda o universo certeza. entende essa separação? 100%. 100%. Sabia que um dia, Pergunta pro aleatoriamente... chat se tem alguma oração que você possa fazer pro universo antes. Então, sabia que antigamente eu tinha medo de comprar vela aromática? Porque eu lembro que eu tinha visto em algum lugar que vela atraía espírito. Aí eu tive que entrar num grupo do Facebook de meninas místicas e perguntar se tudo bem vela aromática. Elas falaram que tudo bem. Bom, então agora eu vou contar uma coisa pra você, Má. Tenho uma vertente bem forte, assim, do espiritismo. E, de fato, as velas atraem espíritos. Tá tudo bem, mas os espíritos estão em todo lugar. Aromática também, na sua concepção? Toda vela. A luz. Isa. Mas calma. É porque eles estão procurando luz. Enfim, isso é um papo pra outra coisa. A gente conversa em off depois. Mas tá tudo bem, confia em mim. Tá tudo bem. Agora não tá, eu não vou acender mais sozinha em casa. Mas tudo bem. Os espíritos, eles estão em todos os lugares. Eles estão evoluindo junto com a gente. Que bom, mas Só eu que em não outro quero plano. vê-los. Mas você não vai ter que ver. E se Não vai ver. um aparecer sem querer? E aí você pode fazer uma oração pros seus guias pedindo, por favor, eu não quero ver nunca. Pede. Enfim, vamos mudar de assunto. Enfim. O que mais? Ah, também tem uma que eu acho que não é exclusividade nossa, que todo mundo tem, porque direto a galera faz memes, que é aquele desafio mental. Se você não chegar ali em 3 segundos, você vai morrer. É verdade. É o desafio mental. Esse eu acho que a galera tem, né? Mais comum. Muitas pessoas têm. Nossa, eu acho que também é mais comum. Quando eu morava no Rio, eu pegava metrô, eu tinha muito medo de ficar perto ali da linha, porque eu tinha medo de eu me jogar. Sem querer. Eu não sei, eu tinha medo de me vir assim, uma vontade, e eu me jogar. Eu não confio em mim, entendeu? Aí eu pensava, aí eu já ia lá pra perto da parede e ficar assim, ó. Eu tenho Na medo. parede. Meu medo nesse sentido é tipo assim. Alguém empurrar. Não, nem. Empurrar sempre. Tipo, tanto que lá em Nova York eu pegava muito metrô também. E eu só ficava sempre atrás da coluna, porque lá tinha muita gente, tipo, completamente doida que fazia umas coisas assim. Realmente. Eu, tipo, jogava spray na cara da pessoa do nada. Mas eu tinha medo. Meu medo é, tipo assim, do nada eu fiz assim, eu fazer alguma coisa. Sabe quando você vai passar no raio-x, no aeroporto, e daí. Muita gente tem isso. Fala assim, isso do nada eu tive uma arma. Aham. Tipo, é completamente impossível. Mas será que eu tenho? Tipo. Eu também. Eu acho que é meio nesse lugar, assim, de. Blitz na rua. Mano, e se, A sei Marina lá, não bebe. eu tenho uma droga no meu carro? Eu tenho medo também. Eu tenho medo de, tipo. Ai, que bom, Marina. Você conta ou eu conto o que acabou de acontecer? Simplesmente nós fomos silenciadas. E mais de uma vez, porque a gente ainda tentou finalizar mais umas 2 vezes. Não, basicamente, a gente tava filmando. A Marina que foi, inclusive, conferir. A gente sempre confere, porque somos 2 artistas independentes. Gravamos E noiadas. sozinho em casa. Noiadas. Não foi por falta de nóia, eu fiquei Exatamente. conferindo se estava gravando. E aí, a gente falou um monte. Falamos sobre Tailândia, falamos sobre cheque, falamos sobre teste do bafômetro. E, basicamente, travou Lei da Atração. Que, aliás, a gente podia fazer um episódio sobre isso, né, Má?
Sim, porque nós estamos de um lado, lei da atração do outro. Isso. A gente agora falou sobre esse ponto, a gente pode falar sobre o outro. Porque, como a gente já falou aqui, essas duas coisas coexistem dentro da gente. Exatamente, ainda bem. Basicamente, travou tudo, a gente Não gravou nada. não gravou nada, então a gente voltou só pra falar, então, a gente vai se despedir de vocês mesmo, vai terminar o episódio por aqui, Porque a gente acha que talvez tenha sido um sinal do universo. pra gente fazer um outro episódio ou pra gente não ser cancelada, não dá pra saber. De qualquer forma, vamos encerrar aqui então, Má? Bora! Se inscreva no nosso canal, se Isso. você tá vendo a gente no YouTube. Comenta, a gente quer saber quais são as suas noias, se você também é noiada. Exatamente, inclusive, a gente gosta de ter esse material até pra fazer nossos vídeos, né, Marina? Uhum. E não se esqueça também de que se for algo paralisante na sua vida, se você se identificou com coisas que a gente falou, procure um profissional. Nada substitui a ajuda de um profissional. Terapia é bom pra todo mundo. E arrisca também, né, passar por cima dos seus medos sempre com segurança, com gente do seu lado, com apoio, porque nada fez tão bem pra gente quanto saber que uma tinha a noia da outra. É isso, você não precisa ficar passando por isso sozinha. Exatamente. Conversa Todo com seus mundo tem. amigos, você vai achar alguém que vai se identificar. Exatamente. É isso. É isso, comentem pra gente, porque a gente quer muito saber de vocês, quais são as noias de vocês, o que vocês sentem, se vocês têm alguma situação engraçada pra contar pra gente, né, Alguma Má? noia absurda, igual Aham. algumas das nossas noias. Vai que a gente tem também, a gente faz um grande clube do livro das noias. Clube das Enfim, noias. a gente tá no YouTube, a gente tá também no Spotify, então segue a gente, Segue a comenta gente, lá. se inscreve em todo canto. Estamos no Instagram, TikTok, Conexão de Escada, mostrando Exatamente. nosso trabalho, nossos sketches. Isso mesmo. Então segue a gente lá, acompanha a gente, que a gente vai ficar super feliz de saber que vocês estão junto com a gente nessa. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Beijo.